Bom, vamos lá. Então, a gente viu então essa parte do primeiro nível, né? A gente fez aquela introdução, lemos cada um deles e depois entramos, tivemos um dia inteiro só sobre pechado. Ficou alguma dúvida nessa parte aqui? Se você buscar o entendimento da palavra, né? de você buscar também a questão das mudanças que foram feitas a nível de tradução das escrituras, tudo isso está no nível que você deve buscar no nível literal. Então isso era ali o fruto, lembra? O frutozinho aqui da árvore. A árvore tem os seus frutos ali, que é o nível literal que a gente vai analisando ali. Hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos para o segundo nível agora, que é o remes. O remes é o que? São as folhas, é a folhagem da árvore. Agora a nossa árvore vai começar a ficar bonitinha, né? Esse aqui que é o nível que a gente vai ver hoje. O remes são as folhas. Nós temos diversas folhas. O que a folha faz? Ela dá uma beleza à árvore. Ela vai embelezar a árvore. Então vamos a esse nível. Eu vou ler primeiro o conceito que a gente tem na mesma folha ainda. Eu já coloquei um outro material, o material que eu falei na aula passada, eu já coloquei em PDF lá. Então você já pode imprimir aquele também, que é que eu falei só sobre o pechado. Então já tem lá em PDF. Eu vou falar hoje sobre esse segundo nível e depois eu coloco lá também um PDF do que a gente vai estar tratando hoje aqui. Porque eu vou ler só o conceito que a gente tem na folha que eu já dei para vocês na primeira aula. O que é remes então? Que nível é esse que a gente vê na árvore como as folhas, né? A folhagem de uma remes, alusão, alegoria, pista, sugestão, dica. Todas essas palavras se enquadram no conceito de remes e sua aplicação sempre visa a compreensão de uma informação não declarada de forma explícita e óbvia no texto. Com a utilização das alegorias, o interlocutor restringe sua informação a um grupo de ouvinte específico, utilizando figuras que são familiares e bem compreensíveis a ele, ou até mesmo com a finalidade de excluir o acesso da informação a um grupo. Então, esse nível aqui tem algo importante na comunicação e que a gente precisa entender quando Deus fala até mesmo com a gente hoje. Quando o Senhor se revelava ao seu povo e queria trazer a revelação de algo, de um nível espiritual, algo que o ser humano nunca tinha visto e contemplado, imagina a dificuldade que é. Como eu vou falar de algo que existe no céu para você que está aqui na terra, de forma que você venha entender o que eu quero falar, entender o que eu quero transmitir, a informação que eu quero transmitir. Então, quando o Eterno falava ao homem dessa forma, o que ele utilizava? Coisas do nosso dia a dia. Então, quando você vê nas Escrituras uma relação daquilo que será, que acontecerá entre a igreja e Cristo e o Mashiach na vinda dele, para ele demonstrar o que vai acontecer naquele momento, ele dá o exemplo do casamento. Algo que a gente conhece, que a gente tem uma ideia do que é, que tem ali, por isso que fala que a igreja é a noiva, ele é o noivo, né, e haverá aquele encontro. Então você vê ali um casamento acontecendo, sendo um só, e então você vê um simbolismo sendo trazido ao homem para que ele possa compreender. É realmente isso? Não é, para que você entenda o que vai estar acontecendo ali. Só vai ter como você entender se eu falar a sua língua. Se eu falar uma língua aqui que você não conhece, eu não vou te transmitir informação nenhuma. Então, essa parte do remes, que é a folhagem, que é o embelezamento, é um momento que não vai ser, a mensagem transmitida, ela não é tão explícita como você tem no pechado. Você tem ali a palavra, está ali a palavra acessível a você. Não, ele vai usar, você vai ver histórias aqui, né, chamado em hebraico de agadot, são parábolas, né? Quantas parábolas que a gente viu sendo contada, alegoria, simbologia. Então toda essa questão vai ser
contemplada aqui nesse momento do Remes, nesse nível. É o nível que a gente vai compreender e que a gente vai e precisa também entender quando esse nível está sendo trabalhado nas Escrituras. Porque nós temos hoje dentro da igreja alguns entendimentos que surgiram fundamentados numa alegoria. E as pessoas trazem aquilo como se fosse uma verdade, quando não poderia ter feito isso, porque aquilo é uma simbologia. Ela tem que entender o quê? O princípio que está ali dentro. Sempre que você tem uma alegoria, que você tem algo que é trazido na forma de folhagens, de embelezamento, a gente tem que entender o quê? O que aquela imagem deseja transmitir. Qual o princípio que está sendo transmitido, que está inserido ali naquela linguagem figurada ali no momento. Entendeu, gente, até aqui? Isso é importantíssimo, porque até hoje eu tenho algumas questões específicas comigo. Quando Deus, por exemplo, se Deus quiser falar com Pedrão de uma forma que ele compreenda, ele vai usar o quê? Aquilo que ele conhece. Então talvez ele vai usar um pouco da mecânica de um carro, do funcionamento de um carro, vai usar essa linguagem para falar e transmitir uma informação a ele, de forma que quando ele vê aquela visão, né, do carro pifando com vazamento no óleo, ele vai saber o que está acontecendo. Não está faltando aqui lubrificação nesse motor pelo barulho, entendeu? Então ele vai compreender a mensagem que está sendo transmitida para ele. Se ele vai falar se o Eterno vai falar com um jurista, um cara do meio jurídico, ele vai usar símbolos que aquela pessoa vai compreender muito bem. Ele não vai utilizar uma linguagem que a pessoa não tem acesso, mas vai utilizar a linguagem daquela pessoa. Por causa disso, surge uma outra importância dentro da interpretação. A gente tem que entender para quem a mensagem está sendo entregue. Por isso que é importante a gente analisar. Jesus estava falando com quem? Jesus estava falando com um fariseu, Jesus estava falando com um gentio, Jesus estava falando com um sacerdote, Jesus estava falando com quem? Naquele momento, estava falando com a samaritana, para a gente entender a mensagem que está sendo comunicada ali naquele momento. Outra coisa que acontece dentro desse nível, que a gente precisa conhecer, como a mensagem ela é transmitida de forma que aquela pessoa, naquele tempo e dentro do contexto dela, ela compreenda aquela mensagem. Então não posso querer entender isso aqui com a cabeça de hoje. Eu tenho que retornar lá, e sempre a gente vai estar falando sobre isso aqui em interpretação. Eu tenho que retornar aquele contexto, a entender a pessoa a quem está sendo dirigida aquela mensagem, para poder decifrar aquele símbolo e aquela mensagem que está sendo trazida ali. Vou dar um exemplo aqui agora. Eu até saí daqui do roteiro, mas vamos lá. Vou dar um exemplo para a gente entender, para depois a gente pegar e seguir. Hoje nós temos alguns termos, a gente estava conversando ontem. Por exemplo, a gente tem hoje poxa, estou pisando em ovos, estou andando pisando em ovos. Então, se de repente eu escrevo aqui, não é bom que o homem ande pisando em ovos. Aí eu guardo isso escrito. Imagina daqui a 100 anos, 1000 anos, quando o cara olhar, não é bom que o homem ande pisando em ovos. Aí o cara lá, de repente, já não vai existir esse entendimento do que é andar pisando, essa expressão, né? Ele vai pegar e vai criar uma doutrina. Não, peraí, não pode pisar em ovo não, hein? Se pisar em ovo, está errado. Não é a vontade de Deus. Não pise em ovos. Se pisar em ovos, pede perdão. O cara cria uma doutrina em cima de uma expressão chamada expressão idiomática, né? Também hebraísmos, né? Dentro do nosso contexto aqui. Então a pessoa pega uma expressão e cria algo fundamentado naquilo ali. Se eu hoje virar para uma pessoa aqui, alguém aqui fez direito? Não. Se eu virar e falar assim, vocês são como promotores, o que vocês vão entender? Essa mensagem é boa ou ruim? Estou falando que vocês são como promotores. Para mim, essa mensagem é boa para você? É uma exortação ou é um elogio? Estou chamando ele de acusador. Primeira coisa que o Túlio falou, ele está me chamando de acusador. Todo mundo pensa assim? Ele está trazendo então uma exortação.
né? Estou falando que você é um acusador, você acusa as pessoas. Você está agindo como promotor. Vocês entendem assim porque vocês não fizeram direito. Porque tem promotor de defesa, tem promotor de... Não. Não tem promotor de O promotor de justiça, embora a pessoa que nunca viu a fundo tenha a ideia como se o promotor é aquele que acusa, o promotor não é aquele que acusa. O promotor ele é um fiscal da lei. Ele pode acusar se ele tiver base legal para acusar, mas ele pode inclusive pedir absolvição se ele vê que, de acordo com a lei, não há um crime, por exemplo. Então ele é um fiscal da lei. Ele pode agir para o bem, né? No caso aqui, pedindo uma condenação ou pedindo uma absolvição. Ele não é obrigado a acusar. Entendeu? Então, uma pessoa que recebe, que vive nesse ambiente, vai ter uma compreensão mais ampla daquela mensagem que está sendo transmitida ali. Só para vocês entenderem um pouco do que a gente está falando aqui. Ok? Então vamos lá, esse nível, Remes. Então já falei da importância das figuras, né, na comunicação. Quer ver uma coisa? Eu tenho uma questão pessoal. Existe um cheiro, estou até indo para um âmbito mais espiritual aqui. Existe um cheiro que quando eu sinto, a minha mente me comunica uma informação. Quando eu sinto aquele cheiro, é cheiro de morte. Eu sinto aquele cheiro, eu lembro de morte. Então se Deus quiser falar comigo algo a respeito de morte no ambiente, eu sinto aquele cheiro, já sei que Deus está me falando algo sobre morte naquele ambiente. Então é uma forma também de comunicação, né? Então, Remes, a partir do momento que os métodos de interpretação, a partir do momento que esses métodos que a gente está ensinando, que agora a gente está passando, a gente está dando um conceito, é uma coisa bem mecânica. Eu estou dizendo isso é isso, isso aqui é isso. Mas a partir do momento que a gente começa a conhecer toda essa metodologia aqui, né, a questão literal, o nível literal, o nível do embelezamento, da simbologia, das alusões, né, e que eu começo a ver que isso são métodos para poder compreender a mensagem e aprender isso aqui, entrar na minha mente, você vai perceber que até quando você começa a falar, você vai ter essa ordem de raciocínio. Você começa automaticamente, quando compreende isso, a usar isso. E o interessante é que os sábios, né, há milênios atrás, eles, por conhecerem isso aqui, eles usavam isso aqui. Por isso que você vê lá então o profeta Natã usando uma simbologia, usando uma história, uma agador, uma parábola, né? Usando uma agadá, uma parábola, né? Quando ele vai falar com o rei Saul, a gente vai ler depois aqui. Então, na verdade, parábola não é algo que Jesus criou. Jesus não criou uma parábola. Ele conhecia esse método de ensino através da sua cultura. Então, ele utilizava um conhecimento que ele tinha recebido, um método de ensino, que é através de parábolas, de histórias para a pessoa compreender uma mensagem. O interessante, como eu falei aqui, que a simbologia e esse embelezamento, a mensagem vai ser transmitida de acordo com o conhecimento da pessoa, como citei aqui o exemplo do promotor. Então eu posso usar isso também para quê? Para quando eu quero que apenas um tipo de pessoa entenda a mensagem. Outro tipo de pessoa não quero que entenda a mensagem. Então eu vou falar uma linguagem que ele vai entender e o outro não. Na parábola nós vemos nas escrituras falando isso. Por que você fala em parábolas? Porque o que eu estou falando não é para todos, são para alguns. Então eu vou usar uma linguagem, né, que aquele ali vai entender. Então você vê nas escrituras muita coisa falando sobre o campo, sobre colheita. Por que você tem muita parábola? A semente que é lançada à beira do caminho, porque aquilo é uma linguagem que eles compreendem muito bem, né? A agricultura, tudo isso é muito bem entendido por eles. Então é a linguagem que é utilizada para transmitir uma mensagem, ok? Então vamos lá, a partir do momento que os métodos de interpretação começam a fazer parte integrante do nosso raciocínio, assim como são dos sábios de Israel há milênios, começamos a perceber que este mesmo método passa a ser fundamento para os nossos conceitos. Isso é, se tornam fonte do processo dialético, o nosso processo de argumentar, de contra-argumentar. Assim, a partir do momento que o processo dialético tem como base, em sua formação, os níveis de interpretação,
Logo, a sua decodificação se tornará acessível aos conhecedores deste nível. Então, a importância de conhecer é porque as Escrituras foram escritas por pessoas que conheciam, viviam e aplicavam isso nos seus escritos, no seu dia a dia, nas suas conversas, nos seus argumentos. Elas praticavam isso. Então, quando a gente aprende, a gente recebe o quê? A capacidade, uma ferramenta para poder decodificar aquilo, para entender como que a coisa funcionava. Então, entrando no remes. Então, remes, são simbologias, alegorias, imagens, alusões, né? Nós temos aqui, eu gosto de inserir aqui, pelo menos já vi gente inserindo em outro momento, mas eu gosto de inserir aqui H2, que são as parábolas, né? Porque a parábola, ela é rica em imagem, em simbologia, em relações de imagens, né? Então nós temos aqui, eu trouxe algumas folhas para você entender como é que funciona isso. Uma das folhas que a gente tem aqui, muitas vezes as Escrituras usam o símbolo, a árvore como um símbolo. A gente estava falando aqui agora há pouco. Árvore e fruto. Árvore e fruto. Então fala a árvore, o fruto. E a gente vê que essa linguagem de árvore e fruto nas Escrituras, quando você vê a figura de uma árvore sendo falada ali, um fruto, normalmente, quando é uma linguagem nesse nível, está falando de homem e do que ele pratica. Por isso que a gente vê lá falando: conhecereis a árvore pelos seus frutos. Pelos frutos você conhece a árvore, ou melhor, pelo aquilo que ele pratica, por aquilo que ele vive, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele fala, né? As ações do homem, árvore, vão mostrar quem ele é. Você vai conhecer quem ele é, a árvore, pelo seu fruto, por aquilo que ele pratica. Então isso é o que? Isso é remes. Isso aqui é uma imagem simbólica. Abre aí para mim Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Salmo 1, versículo 1 ao 3. Lê para mim. Abençoados são os que rejeitam o caminho dos ímpios, não ficam no caminho dos pecadores, nem se sentam com os escarnecedores. Sua alegria está na Torá de Adonai, e em sua Torá meditam dia e noite. Eles são como árvores plantadas junto aos ribeiros, que frutificam a seu tempo. Suas folhas nunca murcham. Tudo que fazem é bem sucedido. São como árvore. Está falando de árvore mesmo aqui, gente? Não. É literal o nível aqui? Aí que eu quero que você entenda. Você vai entender isso aqui num nível literal? Não. É uma alusão. É remes. É a figura de uma árvore que está ali. Então você está indo um pouco mais além do literal. Você percebe isso? Você tem que compreender agora uma simbologia aqui. O homem como árvore. Os seus atos, né? Vai ser o quê? O fruto. Ele tem que estar ali à beira das águas. A gente pode, só esse texto é rico em alusões, você vê? Ele fala sobre o assentar, né? O assentar na roda dos escarnecedores. Esse assentar é literal? Muita gente diz que é. Aí se você sentar lá no teu trabalho, junto com os outros ímpios, o cara fala: pô, ele está sentado lá. Se você sentar, se você jantar, convidar pessoas ímpias na sua casa e sentar na mesa e comer, ele está sentado na mesa dos escarnecedores. Não é literal, gente. Isso aqui está falando o quê? De comunhão, de você estar em comunhão com aquilo que eles propagam, com aquilo que eles ensinam, concordar com a prática pecaminosa deles. É comunhão. Caminho, aqui você tem também a palavra caminho aí. A palavra caminho aí é literal ou é simbólico? Está lá no começo, né? Como é que diz? Não ficam no caminho dos pecadores. Não fique no caminho dos pecadores. Os pecadores têm um caminho físico, literal? Não, o caminho é o quê? É o que você pratica. É o estilo de vida. Né? Sempre que é o estilo de vida. Toda vez que você vê também essa questão do caminho, né, não ande no caminho dos ímpios, a palavra caminho ali não é
literal, não é deixar. Isso está sendo bom para quê? Por que eu estou fazendo essa jogada aqui? Para que você possa começar a ver como isso aqui é uma realidade dentro das Escrituras. Eu tenho uma palavra caminho, né? Só que a interpretação dela nesse texto não é literal, está a nível de prêmios. Ela está trazendo uma informação, ela está tipificando o quê? Um estilo de vida, uma prática de vida dos pecadores. Então isso é chamado de o caminho dos pecadores. Deu para entender, gente? O caminho de Yeshua é diferente. E ele diz, eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, só para a gente começar a ver e entender. Eu vou segurar minha onda aqui, gente, porque dá vontade de viajar as coisas na cabeça. Só que as coisas que eu quero... A gente vai estar falando sobre isso aqui, mas no decorrer, porque esse estudo vai demorar muito tempo, a gente vai vendo algumas questões e aí a gente vai poder estar sempre voltando aqui. Eu falando aqui para você de homens como árvore, né, de fruto, a gente vai começar a entender, vou falar de forma melhor, a gente vai entrar no campo das ideias, entenda isso também, gente. Muita coisa que a gente vai estar falando aqui, nesse estudo, a gente tem que saber conviver no campo das ideias. Muita coisa está no campo das ideias, a gente olha, analisa, há uma possibilidade disso aqui ser esse o caminho realmente, ou não. Por quê? Aquilo que está lá no Éden, tratado no princípio, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquilo ali pode estar relacionado a essa figura. Então, mas isso é algo que a gente vai ver, mas sabe, o fruto pode estar relacionado a isso aqui. Será que a árvore e o fruto era literal? Então a gente tem que começar a analisar essa questão. Será que a serpente, o diabo, a serpente era algo literal? O diabo era uma serpente? Ou incorporou, né? Aí tem várias pessoas, né? Ou incorporou numa serpente, e aí a serpente perdeu as pernas, né? E começou a rastejar, porque ela foi possuída por uma... Então a gente tem que começar a entender se é literal ou não, mas a gente tem que ir devagar, o pessoal respirar fundo, tá bom? Porque olha só, a serpente, ela pode estar ali trazendo o quê? A malícia dela, né? A sagacidade dela. Então pode estar de uma forma ali simbólica. Então a gente tem que ir entendendo isso, e não que você vai bater o martelo, a gente não está aqui para bater o martelo, não, essa é a verdade, eu sou o dono agora da verdade. A questão que Jesus falou, que ser discípulo como uma pomba, porém prudente como uma serpente, a gente pode trazer como prudência também, né? E aí você tocou num assunto também importante dentro desse nível aqui, que existe muito problema, gente, que falta o conhecimento disso aqui. Eu acabei de citar a figura da serpente como algo ruim, e você acabou de citar como algo bom. E aí, ser ou não ser? Por quê? O que a gente precisa entender em muitos pontos nas Escrituras, a gente já citou e a gente volta e meia a gente cita isso aqui. Nem sempre aquilo que é utilizado como simbologia dentro de um texto, eu não posso conceituar aquilo porque ele foi utilizado como um exemplo ruim, eu não posso definir aquilo como somente um exemplo de uma coisa ruim, porque é uma alusão. Porque é uma alusão. Então eu posso fazer alusão da serpente como algo ruim lá, dentro daquele contexto, mas eu posso trazer para um outro contexto com uma relação boa. Exemplo disso aqui. Não quer mais falar. Ó, Carvalho. Não, vou Fernando. Carvalho. Eu peguei 2 textos sobre Carvalho. Você tem o Carvalho, né? Ele se encontra na Bíblia como um exemplo bom e como um exemplo ruim. O Carvalho, você olha, é uma árvore rígida, dura, firme, bem firmada. Isso pode ser bom, pode ser ruim, depende do contexto. Se eu estiver falando de que você tem que estar como um carvalho, firmado na fé, firmado na palavra do Senhor, essa firmeza, o carvalho aqui está trazendo o quê? O estar firme na palavra. Mas eu posso estar utilizando o carvalho, a firmeza do carvalho, como algo ruim. Ao sopro do vento, ele não se curva, por isso se quebra e é destruído. Ao mesmo tempo, eu posso trazer 2 mensagens com a mesma figura, a figura de um
carvalho. Deu para entender? Fermento. Vamos lá. A Bíblia usa o fermento, o tempo todo como o quê? Porque, veja bem, não é o fermento em si, gente, mas é o que ele faz, a ação do fermento. A ação do fermento é o quê? Dar crescimento, fazer crescer, né? Ou mudar a forma. Tudo isso eu posso estar utilizando. Eu posso virar para você e falar assim, o mundo é como um fermento. Por quê? Porque ele muda a forma, o mundo, estou dizendo a iniquidade, o pecado, ele muda a forma estabelecida por Deus. Então o fermento pode estar representando o pecado. Por quê? O pecado é como um fermento, ele está aqui, se você caminhar comigo, daqui a pouco você será contaminado. E depois ele será contaminado, e aquilo vai crescendo, daqui a pouco toda uma igreja está contaminada. Fermento, aquilo que se propaga, aquilo que cresce, que aumenta e vai alcançando um e alcançando o outro. Agora, o fermento nas Escrituras é utilizado para representar também o crescimento do reino de Deus. E aí? Eu posso definir, não, o fermento é pecado? Não. Depende do contexto. O fermento pode ser um pecado, ou o fermento pode representar qualquer coisa que eu queira falar acerca de crescimento. Eu posso virar, já pensou se um profeta chega aqui nos dias de hoje, que a pessoa só pensa em fermento como pecado. Um profeta chega aqui usado por Deus e fala assim, Deus fala assim, vocês serão como um fermento. O cara já fica na prova. É pior, irmão. Vocês crescerão, vocês multiplicarão. Ministério fermentado. Fermentado. Aí eu vou dar um glória a Deus, que está crescendo. Isso, agora interpretação. Glória a Deus, irmão. Então depende do contexto. Então a gente tem que pegar também essas questões e trazer para o contexto. Em que contexto aquilo ali está sendo? E eu não posso dar uma definição por causa de um texto, entendeu, gente? Eu não posso definir por causa de um texto. Eu costumo dizer o seguinte, uma coisa que eu dou como exemplo também que eu acho legal. Toda vez que as Escrituras falam a respeito de Israel, o povo de Israel, usando Remes, vai usar as chamadas 7 espécies, que são as 7 espécies que são principais em Israel. Quais são as 7 espécies? Trigo, cevada, oliveira, videira, romã, tâmara e figueira, o figo, ou a figueira. São as 7 espécies. Então, quando eu vou falar de Israel, eu posso usar o termo lá, oliveira. Eu posso falar, olha só, eu tenho um texto, isso aqui vai até uma questão polêmica aqui. Tem um texto que diz que nós fomos enxertados aonde? Na Bíblia, está escrito que nós fomos enxertados na oliveira. Porque oliveira representa Israel. Nós fomos enxertados em Israel. Se eu virar aqui para você e falar assim, nós fomos enxertados na figueira, está errado? Tá aqui não, está certo também, porque está apresentando mais como representante. Nós fomos enxertados na tamareira. Tudo isso representa Israel, tipifica Israel, né? E por que que o Senhor, por que quando a palavra foi escrita, se utilizou isso? Porque era natural daquela terra. Se essa aqui fosse a terra, o que estaria lá escrito lá? Vocês foram enxertados na bananeira, na mangueira. Seriam espécies que representam o Brasil. A bananeira, a mangueira, a laranjeira, né? Representam, porque é típico aqui. Então é isso que a gente tem que estar entendendo. Não defina algo por causa de uma utilização, mas o que está sendo usado ali é a representação daquilo. No caso do fermento, a propagação, o crescimento, pode ser utilizado para deformação e por aí vai. Bom, gente? Então, um outro exemplo foi esse, as 7 espécies. Quer ver uma coisa interessante que aconteceu nas Escrituras, que você vê até hoje, isso aqui? Tem alguns textos, inclusive ontem foi lido um. Ontem o Marcelo leu um texto, não sei se foi um salmo,
que fala acerca, só que o texto a tradução estava força. A força, estava escrito a força, uma força brotará. Estava assim, mais ou menos o texto que você leu. Na verdade, se você vê essas palavras que estão traduzidas ali como força, normalmente é chifre. A palavra original hebraica é chifre. É chifre. Você tem um texto, um salmo, que fala assim, o chifre de Davi. Pô, fala isso hoje, tá, pô? Davi deu mole. Porque pra gente hoje, no nosso contexto, chifre é uma coisa. Mas que chifre é esse de Davi, gente? Vocês já viram que a figura, a imagem que foi desenhada por Michelangelo de Moisés, de Moshe, ele tem chifre? Já viu? Se você passar na Assembleia, naquele prédio ali, na frente do fórum, no centro do Rio, você olhar para cima, tem umas imagens. Você vê a figura, né, de Moisés com 2 chifres na cabeça. Por que botar 2 chifres na cabeça de Moisés? Porque a palavra chifre no hebraico, ela significa força, poder, autoridade. Também significa como se fosse uma glória, né? Uma glória. Então, no caso de Moshe, que quando ele desceu do monte, a palavra que foi utilizada aqui para glória é a palavra que traduziram para chifre. Por isso colocaram o chifre na cabeça de Moisés. Mas chifre... Olha lá, um chifrudo. Parece que é uma figura do mal. Parece que é uma figura do mal. Quando na verdade foi uma tradução mal feita, né? Mal feita, e que deu aquele entendimento ali, foi feito dessa forma. Puxou aí a imagem? É essa aí, ó. Um chifre, Moisés com um chifre. Do Michelangelo. Michelangelo. Utiliza esse símbolo. Quem? O próprio diabo. A pessoa não via. O diabo chifrudo, ele é tão esperto que ele usa, ele sabe isso, o significado. Sabe que o significado de chifre é poder, não precisa ir longe. Pega Daniel. Quando Daniel vai falar sobre as nações, poder que vai subindo e usa a figura dos animais, né? Usa chifre. Tinham tantos chifres. Aí um chifre quebrou o outro chifre e cresceu. Tinha um chifre que tinha boca, falava. Então o chifre é o que? É poder. Essa é uma linguagem da Bíblia, gente. E a gente precisa compreender a linguagem da Bíblia para poder interpretar ela. Então você pega Daniel, vê lá, que troço estranho, um monstro com 7 chifres. Está falando de poder, gente. Chifre é poder. Você pega em Apocalipse, você vai ver chifre, poder, força, autoridade. Meu amigo, para pensar. Por que o instrumento utilizado para ungir era o chifre? O que está sendo derramado sobre aquela pessoa é o quê? Autoridade, poder. Então o chifre está sendo um instrumento de onde o óleo está sendo derramado. Entendeu? Então essas figuras, a gente precisa estar entendendo que quando você lê a Bíblia, você sabe que isso aqui não é algo literal, tem algo mais. Tem algo mais profundo. Entendeu? Então faz parte desse pomar que a gente está aqui vendo para poder desfrutar melhor. E quando você vê uma palavra dessa, já vai te chamar a atenção. Está lá força, né? Chifre, poder, você já começa a trazer isso à sua mente. Bom. E pastor, olhos também na Bíblia quer dizer espírito. Aí tem a figura lá do cordeiro, 7 olhos e 7 chifres. Ele recebeu todo. Fala também de onisciência. Fala também de onisciência. E também fala toda a capacidade espiritual que Deus derramou sobre ele. Bem rico. Com certeza. Dentro disso aqui também, gente, a gente tem uma coisa chamada expressões idiomáticas. E aqui especificamente a gente tem uma coisa que é hebraísmo, que são expressões típicas daquele povo, naquela época, na língua dele. Eram expressões típicas daquela língua. Né? A gente citou aqui andar sobre ovos, né? Pisando em ovos. Né? A gente tem outra aqui, quer ver uma muito conhecida? João sem braço. Vou dar uma de João sem braço. É algo? Em Apocalipse também está dizendo assim: os 10 chifres e a besta. Poder. Chifre é poder, é força, é autoridade. Governo também. Governo. Mas aí essa palavra besta.
A palavra besta tem o seguinte: todo império ele era relacionado a um animal, a uma figura animalista. Se você vê em Daniel, essa figura está como um monstro que eles não tinham nem palavras para definir, né? Que o pessoal costuma desenhar como se fosse um dinossauro com dentes de ferro, né? Uma figura. Porque Daniel diz que é uma figura que ele não conseguia definir, não conseguia decifrar, tão monstruosa que ela era. Então você vê lá os impérios representados por animais, né? Você vê o urso lá com as 3 costelas na boca, levantada de uma pata. A perfeição da profecia tão grande ali, que você vê ali a figura do império... o leopardo é o império grego, né? É o império grego. Você vê lá o leopardo com... e as cabeças que representam os generais de Alexandre o Grande. E leopardo por causa da velocidade que o Império Grego tomou, né, os territórios e conquistou. Por isso que tem um leopardo que já é veloz demais e asas ainda. Então você vê a velocidade que Alexandre o Grande conquistou os territórios, entendeu? Então são essa relação a gente chamava de império, hoje a gente pode falar de governo, né? Ou de países, aí depende da época, está sempre relacionada com uma figura de um animal, entendeu? Isso que a gente vê isso aí. Mas essas expressões também são fundamentais, estão muito presentes nas escrituras. O que é esse hebraísmo? Vamos lá. São expressões de maneiras peculiares do idioma hebreu. Uma expressão idiomática ou expressão popular é um conjunto de palavras que se caracteriza por não ser possível identificar seu significado mediante o sentido literal. Então essas expressões, João sem braço, se você quiser entender isso aqui de forma literal, é um homem sem um braço. Não, João sem braço não quer dizer isso. Então sem braço eu vou fazer de conta que eu não estou sabendo de nada, né? Vou dar uma de João sem braço, entendeu? Mediante o significado, nos termos analisados individualmente. A gente tem, por exemplo, alguns termos nas escrituras. Diz que a vinda do Senhor será como um piscar de olhos, um abrir e fechar de olhos. Isso não é algo literal, você tem que entender. Isso era uma expressão muito comum na época. O que é o abrir e fechar de olhos? Porque senão você pensa assim, Jesus, a vida dele vai ser um abrir, então veio. Vai ser uma coisa assim? Veio. Conta aí quanto tempo dá um piscar de olhos. Sei lá. Eu nem esperava. Então é porque vai ser assim tão veio. Caraca, rápido demais. Quando está falando lá que vai sim, que ele vem num abrir e fechar de olhos, é porque naquela época você não tinha esse reloginho no pulso para ver quando é que começa o Shabat. O Shabat se dava quando? O pôr do sol tinha um momento específico. Então você tinha um cara que ia lá e tinha que ficar olhando para ver o momento exato em que a luz ia embora e a noite chegava, o dia ia embora e a noite chegava. Só que você conseguir definir, né? Tenta fazer isso um dia, tenta definir quando termina o dia e inicia a noite. É uma coisa que acontece assim, você não consegue dar uma definição exata. Então é uma coisa que acontece num piscar de olhos. Num piscar de olhos, acabou o dia e começou a noite. Você não tem uma definição certa. Então está querendo dizer exatamente, é esse o sentido que está trazendo o texto. Não é esse piscar literal. O que está dizendo é o seguinte, o momento exato, a hora exata você não sabe. Então esteja atento. Porque o momento exato vocês não sabem. Ele vem no momento em que você não tem como definir, você não tem como dimensionar aquele tempo exato. Então, ele está dizendo, abrir e fechar de olhos. Aí você pega um outro texto e diz, ele virá como um ladrão à noite. Virá como um ladrão da noite. Aí o cara já começa a dizer um monte de coisa, vai ser a noite a vida dele. O cara começa a criar doutrina. Não, virá como um ladrão à noite. Então, já sei que ele vem à noite. Vai vir à noite, está escrito lá. Está escrito que é à noite. Porque o cara pegou o literal e ficou no literal ali.
Mas você, estudando, você vê que havia um termo, esse termo era um termo utilizado. E ele simbolizava porque você tinha os sacerdotes tinham lá o... Não é rodízio, eu estou com rodízio na cabeça. Mas eles tinham os... Uns vigia, né? Tipo um vigia. Tinha um... Ai, meu Deus. Os turnos. Os turnos ali, que eles iam se revezando. E você tinha lá a chama principal ali do altar, ela não podia se apagar. Ela tinha que se manter ali acesa. E aí conta, né, a história da época que o sacerdote ali ficava ali mantendo aquilo ali aceso, né, aquela chama principal tinha que ficar ali acesa, queimando, e volta e meia você tinha o soldado ali do templo que ele fiscalizava isso, para ver como é que está, né? Aí ele ia de fininho lá, de noite, olhava, se ele pega o sacerdote ali, cochilou alguma coisa, aí diziam que ele puxava a roupa do sacerdote e ele era envergonhado, né? Aí começavam a dizer que ele vinha como um ladrão da noite. Então é aquela vinda que vem, né, de pegar você de super, ou melhor, o que ele está dizendo, a informação ali é: não durma, noiva, não durma, esteja atento. Esteja atento. Que você não pegue, que você não seja pego sem o óleo. Sem o óleo, na hora que ele vier. Que você esteja pronto para o momento da sua vida. Então são expressões que eram utilizadas, que a gente muitas vezes tenta interpretar o pé da letra ali de forma literal, no nível fechado, mas ela está no nível breves, ok? De alusões, expressões, parábolas, gente. Parábolas. Né? Você tem a parábola lá, não vou nem abrir para ler não. Você tem a parábola de Davi pecou. Davi cometeu o pecado. Aí o que o profeta Natan faz? Ele vai lá e vai utilizar esse método, um método de ensino, de trazer a pessoa a compreensão de uma informação. Porque se ele chega lá acusando o rei, de repente o rei pega ele, ó. Não, peraí. Eu tenho que produzir um juízo na mente do rei para que ele reconheça o seu erro. Então ele vai lá e ele conta a história. Rei, nós estamos com um problema aí no rio. O cara tinha lá a sua fazenda, tinha muitas ovelhas, lá toda a criação dele. O vizinho dele, um humildezinho, só tinha um cordeirinhozinho. Ele recebe uma visita na casa dele. Em vez de ele matar um cordeiro dele para servir a visita, ele foi lá, pegou a do vizinho dele, matou para poder oferecer. O que deve ser feito com uma pessoa que pratica um ato desse? Aí ele vai falar, essa pessoa merece a morte. Aí ele fala, você tinha aqui o teu reino, aqui, ó, todas as mulheres disponíveis a você, mas você foi lá, pegou a mulher do seu irmãozinho lá, que só tinha aquela mulher, e pegou para você e tomou ela para você. Então usou o que? De uma agadá, como diz em hebraico, que é agadá, no singular, parábola, agadá. No plural, agadot, parábolas. Né? Então, quando a gente vê uma história dessa, eu não posso pegar essa história e querer entender ela no nível literal. Ela está sendo utilizada como uma simbologia ali. E aí a gente vai entender um erro que, por falta de conhecer isso, aconteceu dentro da igreja. Parábola do rico e de Lázaro, que está em... Abre aí para mim. Lucas, capítulo 16. Lucas 16, versículo 19. O importante quando você vê, gente, uma parábola, você tem que buscar o quê? O princípio que se deseja ensinar ali, que está inserido naquela parábola. Lê para mim aí essa parábola. Havia um homem rico que se vestia com roupas muito caras e passava o dia desfrutando do seu luxo. Opa! Luxo. Um homem rico que
gozava da sua vida, né, desfrutando de toda a sua riqueza. Então ele em vida, olha, vamos entender, ele em vida ele estava desfrutando de tudo, né? Junto a seu portão, fora deixado um mendigo chamado Elazar, coberto de feridas. Ele teria ficado feliz por comer as migalhas que caíam da mesa do rio, mas em vez disso, vinham os cães lamber suas feridas. No dia que o mendigo morreu, ele foi levado por anjos junto a Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Sheol, onde estava atormentado, o rico olhou para cima e viu Abraão de longe, com Eleazar do lado, e chamou, e clamou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande Eleazar molhar a ponta do seu dedo na água para refrescar a minha língua, porque estou agonizando neste fogo. Entretanto, Abraão disse: Filho, lembra-te de que quando estava vivo, você recebeu coisas boas, e ele as más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, ao passo que você está sofrendo. Entretanto, isso não é tudo. Entre você e nós há um grande abismo, de forma que quem deseja passar daqui para vocês não pode fazer. Tampouco pode alguém passar daí para nós. Ele respondeu: Então, pai, imploro que ao envie a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para divertir, e sejam poupados de vir também para este lugar de tormento. Mas Abraão disse a ele: Eles têm mocheiro dos profetas, devem ouvi-los. Entretanto, ele disse: Não, pai, eles precisam de mais. Se alguém dentre os mortos for até lá, se não houver mocheiro dos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Vamos lá. Aí você lê isso aqui. Aí, se você não conhece os níveis de interpretação, o que você vai começar a criar em cima desse texto? E foi o que aconteceu. Eu vou criar uma doutrina. Aí eu vou dizer que o inferno, né, é um lugar. O inferno é um lugar. Tem com base no. O inferno é um lugar que é dividido por um abismo. Isso a gente aprende na escolinha dominical. Dividido por um abismo. De um lado você tinha um lugar chamado Seio de Abraão, onde iam os salvos. Do outro lado, o inferno, onde as pessoas já estão agonizando, já estão sofrendo. Ele fala: pelo menos molha a ponta da minha língua. Já estavam agonizando. Lá. Posso dizer para você, com base nisso também, que as pessoas lá se conhecem. Concorda? O Lázaro reconheceu o rico conheceu Lázaro de Abraão. Então eles se reconhecem. É um lugar, após morte, o cara começa a criar. Após morte nós vamos nos conhecer. O cara começa a dizer isso com base nesse texto. Então já tem um ambiente, as pessoas se conhecem, os justos já estão na vida boa, já está lá no colo de Abraão, que delícia. E o outro já está sofrendo, agonizando, querendo que ao menos toque na sua boca, começa a criar um conceito do que é a vida após a morte, em cima de uma parábola. Uma parábola, gente, só para a gente ir entendendo passo a passo, uma parábola, ela pode ser criada em cima de fatos reais. Eu posso utilizar um fato real para poder trazer uma mensagem, trazer uma informação, ou eu posso trazer uma história que não é real. Não é real. E aí você começa então a receber uma igreja criando conceitos em cima de uma parábola. De uma parábola. O contexto fala de outra. O contexto que Jesus está ensinando não está falando nada disso. Está falando de amor ao dinheiro. Exatamente. É eu vou chegar. É impressionante. Mas, como é que ele usa esse exemplo para falar de amor ao dinheiro? Mas está falando da dureza dos caras de ouvir o que está escrito na Torá. Exatamente. E dos profetas. O princípio que está sendo transmitido nesse texto, que ele quer mostrar através dessa história, dessa parábola, é que, vamos lá, o valor da vida não está naquilo que a gente conquista aqui. O valor da vida está nas coisas que nós conquistamos espiritual. Porque a vida não acaba aqui. Existe uma vida além. E a riqueza está nisso, e não nos seus bens materiais. Não no seu amor ao dinheiro. Então ele está combatendo isso. Esse é o foco dele. Ele pode criar qualquer imagem aqui, objeto, pode fazer tudo, mas isso aqui não tem valor nenhum.
valor é o princípio que está sendo inserido. Né? Aqui ele estava desfrutando de tudo, de riquezas, conquistando, mas a sua vida espiritual com Deus, o outro estava lá, mal, não tinha nada, mas ele é alguém fiel a Deus, temente a Deus. Então ele estava acumulando riqueza, mas outro tipo de riqueza, outro nível de E a riqueza. avareza também estava inserida nele, porque lá ele estava ali e estava nem falado. Então, com base nisso, eu não posso criar uma doutrina e dizer, não, o inferno é assim, porque está escrito. Jesus disse que era assim. Jesus disse que era assim, ele contou lá, rico e Lázaro. A gente vai se falar, vou conhecer você, Léo. Eu vou conhecer, vai falar, Léo. Então eu não posso, eu não estou dizendo aqui para vocês que não é assim, que é assim que você vai falar, que você vai falar. Eu só estou dizendo que essa parábola não trata disso. Ela não foi falada para ensinar você como é o inferno e o que acontece lá. Ou se existe ou se não existe. Ela foi colocada, essa história aí, para falar do amor ao dinheiro, do amor à riqueza, daquilo que a gente está aqui, preso aqui. As coisas espirituais ou as coisas materiais. Então ele existe aí para isso. O que é isso? Prêmios. O cara foi interpretar o texto com qual? Fechado. Literal. E pior que ficou no literal sem olhar até o contexto em volta. O que o texto ao redor disso está falando. Entendeu? Então, são coisas que a gente precisa estar entendendo. E a igreja ela ficou no chat até hoje, né? Ela não passou. Ela está presa no Está presa no chat até hoje. Um pouco de simbologia que você tem dentro de igreja, que você tem, principalmente quem está na linha, né, da apologética, né? É aquela simbologia voltada para o final dos tempos, aquela coisa, isso simboliza isso, animal, império, governo, chifre, poder, né? Ela está dentro dessa parte simbólica profética mais. Mas de nível de interpretação de texto, né? De trabalhar isso em todo o texto, não. Eu estou finalizando. Dentro aqui dessas figuras, a gente precisa entender a questão também temporal, gente. Temporal. Por quê? Eu posso virar e falar assim, eu escrevi lá atrás que eu rapidamente cheguei, saí do Rio e cheguei em Belo Horizonte rápido. Mas isso eu falei lá em 1970. Eu cheguei rápido em Belo Horizonte, saindo do Rio, cheguei rápido em Belo Horizonte. E aí quando eu trago isso para os dias de hoje, o que é o chegar rápido em Belo Horizonte? Para mim hoje chegar rápido, se o cara for rápido, né? Se eu for além do normal, rápido, eu tenho 5 horas. 5 horas é rápido. O cara sair daqui e chegar lá em 5 horas, o cara foi rápido. Só que naquela época, chegar rápido não era isso. O carro não era o mesmo. O carro não era o mesmo. Como é que fala? O mais inteligente do carro é a estabilidade. A estabilidade do carro era outra naquele tempo para hoje. Então hoje você consegue, você vai ali a 100, 120 fácil naquela estrada. A estrada era outra. Hoje você tem um tapete, um carro, né, preparado para uma velocidade maior. Então hoje, tanto é assim, gente, que se você voltar um tempo atrás, você vê como as autoestradas, como é que mudou a velocidade máxima. Você tinha um limite de velocidade, um tipo de carro da época era 80 km. Hoje você tem um limite que está a 120, porque a capacidade de um carro, da velocidade de um carro, está em segurança, andar em segurança na estrada de hoje é uma, tanto por causa do carro como por causa da estrada, do que lá em 1970. Então eu tenho que entender também essa questão do tempo, né? Quando a gente está interpretando, compreendendo. Por isso que a gente volta a falar dentro do nível de interpretação. Tem que voltar o tempo, saber com quem está sendo falado, para quem está sendo falado, para a gente poder entender tudo isso aí. Tá bom, gente? Então, lembre-se, eu vou deixar aquelas coisas polêmicas, é bom só você ter essa informação inicial. Porque depois que a gente for tratar das coisas polêmicas, a gente tem uma maturidade para saber trabalhar nesse campo das ideias, de poder olhar um texto e analisar ela de diversas formas, né? A gente poder ver quando a gente falou aqui do lado do Éden, né? Quando a gente
vê que diz que Deus, diz que o homem estava no meio das árvores. Que o homem estava no meio das árvores, se escondeu no meio das árvores. Aí a gente vai ver que lá no original está dizendo que o homem se escondeu dentro da árvore. A partir daquele momento que o homem começou a ser visto como uma árvore, numa linguagem simbólica das Escrituras. Esse homem como árvore, a partir de lá, do pecado que ele estava dentro da árvore. O que é estar dentro da árvore? Se o pecado dele foi comer da árvore proibida, estar dentro da árvore é o quê? Estar no pecado. Estar no pecado. E isso afastou o homem de Deus. E o homem começa a ser visto como árvore. Isso é tão legal a gente entender, gente, que quando você vê lá o cego de nascença, como naquele texto, né, que Jesus cospe lá no chão, faz a terra, né, faz aquele lodinho e passa nos olhos, né, você já começa a visualizar cada coisa tremenda, porque o fato de fazer já, né, uma massa com terra, líquido e terra, já te leva lá para o princípio, né, a restauração de um homem. E aí passa na vista dele. E aí diz que ele lava e ele pergunta: o que você vê? O que ele respondeu? Qual foi a primeira coisa que foi restaurada na vida dele? A visão espiritual. Porque na visão espiritual os homens são como árvores. Só depois, e agora? Agora eu vejo homens. Então primeiro Deus restaurou a vida espiritual dele. A primeira coisa a ser curada foi a vida espiritual daquele homem. E depois a vida física dele, né? Material físico, cura física. Então cura espiritual e depois cura física. Amém? Então Deus te abençoe. Próxima, eu vou botar esse material também lá. Já botei a introdução, já botei fechar, vou botar essa Remes e depois nós vamos para Drash. Drash a gente vai disputar um pouquinho mais, porque é a conexão dos textos, né? Drash é o que, gente? São os... é isso aqui. Tem aqui posso chamar de tronco, o ramo principal e os ramos que provém dele. Algumas pessoas falam assim: moça, por que vocês falam tanto da Torá, 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 Torá? E os profetas, os escritos, a Brit Hadashah, né, os evangelhos, tal, tudo tem o seu valor. Mas isso é a Torá. É a base e o fundamento ao qual todos os ramos estão conectados a ele. E eles, eu consigo chegar aqui, vamos dizer que eu tenho uma mensagem aqui, ó, e eu tenho uma mensagem aqui nesse outro ramo, e uma mensagem aqui nesse outro ramo. Existem algumas informações nos textos que fazem com que eu consiga fazer isso. Eu venho isso aqui, volto aqui, venho aqui, volto aqui, venho aqui. De forma que eu conecto essas três informações para ter o quê? Uma plenitude de entendimento de uma mensagem. E toda palavra tem que estar assim. Tem que estar conectado à palavra de Deus. Tá bom, gente? Então, Drash. E depois do Drash, a gente vê isso, aí a gente vai no profundo. Aí que a gente começa profundo. Que está embaixo da terra aqui, ó. Aí nós vemos para as raízes, que é Sod. Tá bom? Então, que Deus te abençoe em nome de Yeshua.